conseguíssemos ouvir, que a nossa comunicação fosse fluida, compreensiva e que assim todos nós saíssemos a ganhar desta comunicação. Um argumento com todos esses pontos. DESC, D, E, S, que na verdade em português é E, e depois o C. Estamos entendidos? Tentem fazer um exercício de aplicar isto noutros contextos, que não seja uma masterclass, uma comunicação virtual. Ok. Não tenho como ter retorno dessa parte, né? Mas ok, podem ficar com isso no momento de perguntas e respostas, vocês vão dar uma opinião. Então, o que está aqui em inglês não é diferente disso. Take emotions out of the discussion and stick to the facts. Então, deixa as emoções longe da discussão. Aqui. Tu, querido, estás cansado de fazer trabalho sozinho, ninguém te compreende, o docente não acredita ou ignora o fato de tu fazeres o trabalho sozinho, mas no momento em que tu estiveres a discutir ou tu estás numa discussão em que, pronto, aqueles trabalhos da faculdade ou da escola em que tem dois grupos, estão a discutir temas antagônicos, e um tem que defender o seu ponto, outro tem que defender o seu ponto, não entra no cabelo cor-de-rosa da pessoa. Porque aí tu estás a mostrar que tu tens falta de argumento. Uma discussão no âmbito científico, no âmbito corporativo, acadêmico, etc., tem que terminar por aí. Estamos entendidos? Anota. Depois de deixar de ser recíproco, anota isso. Termina por aí. Não entra em você falar porque... Não, nunca isso te passa pela cabeça, te passava, tira. Jamais colocar coisas pessoais, coisas das suas emoções. Por isso eu estava com raiva. Não, nada justifica todas as pessoas. Outra coisa que eu ia deixar, tenta te apresentar no teu melhor a todo mundo. Eu sei que custa, às vezes nós temos dias em que mesmo, só queríamos, mas tenta sempre te apresentar no teu melhor a todo mundo que cruzar o teu caminho. Vamos expressar o impacto. Vamos expressar como é que isso nos afeta, como é que isso afeta ao grupo, como é que isso afeta os resultados que vocês pretendem entregar. Fala com aquele teu grupo, aquele teu colega preguiçoso. Vai levar tempo, é difícil, sim, porque as pessoas são pessoas. As pessoas são um bocadinho complicadas, né? Mas é possível, com o tempo nós aprendemos a lidar com isso. Então, fala com ele. Olha, quando tu não fazes o trabalho, colega, todos nós estamos a ser prejudicados. Tu também. Tenta ao máximo expressar-te como é que isso vai afetar o trabalho no seu todo. Não ficar atacado porque você é preguiçoso. Você também, não. Fala sobre as consequências, sobre os ganhos para o grupo, para o projeto em que vocês estão inseridos. Depois, especifica o que é que tu precisas dele e diz algo real, isto está num outro slide. O que é que tu precisas que o colega faça verdadeiramente? E, por fim, fala sobre as consequências positivas ou próximos passos, como está aqui, consequências do next step, ok? Pronto, vamos. Aqui temos um exemplo. Quando tu me interrompes durante as reuniões, está aqui embaixo, né? Isso, né? Desfaz a minha autoridade, isso me faz ficar fora ou me tira a habilidade de apresentar as minhas ideias para todo o grupo. Então, no futuro, por favor, espera até eu completar, né, o meu pensamento, o meu argumento, antes de questionar, ou antes de falar, antes de tu apresentar os teus argumentos. Ou eu vou dizer, ou eu vou, né, ter que dizer para tu sair. Mas isso é mais num contexto em que tu tens poder sobre a pessoa. Tu não vais dizer a um colega para ele sair da aula porque tu estás chateado com ele. Então, vamos para o próximo. Até aqui só estamos a falar do DESC. Vamos lá, gerir o tempo. Comunicação não violenta. Temos 4 pilares para evitar julgamentos nesta comunicação e para cultivar uma comunicação não violenta. Observação. Primeiro, observa o que está a acontecer. Sem tentar fazer avaliações, sem tentar fazer críticas, observa só. E depois, analisa em ti mesmo que sentimento isso aqui está a causar verdadeiramente. E deixa de lado esse teu sentimento, porque tens que focar no que tu realmente precisas, que não está a ser atendido naquele contexto específico, e faz o teu pedido de forma clara e realizável. Aqui é realizável. Por exemplo, tu estás esperando uma apresentação, então ali teu colega não estudou a parte que ele devia ter. Já viveram aqueles contextos em que tem aquele docente, aquele professor, que só diz forma em grupos, e no dia da apresentação, no dia da apresentação, eu vou escolher que grupo eu quero, mas ele não diz a ninguém qual é o primeiro grupo. Então todo mundo fica naquela... Uns na fé de que não vão ser os primeiros, de repente esses são os primeiros, imagina.
Então o colega ali não estudou, porque ele não imaginava que o grupo dele fosse ser o primeiro escolhido. Mas aí vocês têm que apresentar, vocês têm que fazer aquela divisão básica. Você fala disso, fala disso, fala disso, fala disso. Então, não seja mal com o teu colega dizer que vais apresentar da página 17 até a página 50. Quem te mandou não ler, faz uma coisa realizável. E não mete coisas impossíveis para o teu colega. Algo realizável e de forma clara. Sempre foca no problema, deixa a ironia de lado, deixa o teu sarcasmo, deixa as tuas brincadeiras, foca na solução. Próximo, que até tem algo que fala sobre isso. E depois tem uns outros fundamentos comportamentais. Curiosamente, são 6. 4 Cs. Clareza, concisão, coerência e confiança. Primeiro, vai direto ao ponto, usa palavras específicas. Depois, seja conciso, evita rodeios, evita excesso de explicações. E isso aqui também eu tenho que melhorar, porque à medida que eu vou fazendo a apresentação, de repente eu estou a meter um exemplo. Mas, ok. Evita excessos de explicações. Seja coerente quando falar, alinha o teu discurso com a tua linguagem corporal. Se eu estou convosco, né? Estou aqui na chamada convosco, mas eu estou assim. Então, vocês têm que fazer isso aí, de verdade. Tem que comunicar. O que é que eu estou a expressar? Que vocês não são importantes para mim, que eu tenho outras coisas que eu estou a considerar importantes para mim. Ou se, por exemplo, eu estou numa apresentação, estamos a falar sobre ser uma pessoa assertiva, uma comunicação assertiva. Eu estou na apresentação, eu estou com aquela colega que não gosto muito, né? E tenho que trocar algum argumento com ela. Eu estou tipo, sim, eu concordo contigo. Por quê? Com aquela cara da mesa, tipo, diz lá uma coisa que vai sair uma pama aqui. Aspas. Então, tem que alinhar. Se você decidiu que quer fazer uma comunicação assertiva e com respeito pelos teus direitos e pelos direitos do outro, faz uma comunicação totalmente alinhada com isso. Estamos entendidos? Nada de, assim, como nós falamos de não ser indireto nas palavras, vou fazer tudo sozinho. Não seja indireto na expressão visual, na tua aparência, e também não seja indireto assim. Tentar mandar no seriedade e ser alinhado com aquilo que tu estás a falar. Depois, falar com confiança, transmitir segurança ao falar. E transmitir segurança não é tu agredir os outros ou falar de forma que estás a ameaçar. Não. Transmitir segurança é tu falar que tu tens domínio sobre aquilo que tu transmitir, na verdade, que tens domínio sobre aquilo que tu estás a falar, que aquilo é um assunto que tu podes argumentar, que podes falar com início, desenvolvimento e fim. Estamos alinhados? Estamos entendidos? Vamos seguir. E aqui, nessa parte de falar com confiança, era onde eu queria também desenvolver aquilo que eu tinha falado no início, que nenhuma das coisas anda sozinha. Tu não vais treinar comunicação assertiva sem que tu estudes algo que tu queres defender, por exemplo. Não vai existir, vai ser meio estranho, não vai. É como se eu estivesse a manipular, porque tu queres ir lá, debater argumentos, trocar ideias, mas que ideias ou que contrapontos tu vais colocar se nem tens domínio sobre aquele assunto? Então, tudo anda junto. Tem que conseguir conciliar todas as coisas, ter domínio daquilo que tu vais falar e saber falar. Então, este é um ponto que vem a seguir ao outro, ok? Busca de conhecimento sempre, priorizar isso na vida, por favor. E vamos para o confronto. Perante um momento em que estamos, né? Naquele momento em que a tua ideia é diferente da minha, vamos lá, vamos colocar os pontos na mesa e vamos nos deixar de lado. Não leva para o pessoal. Eu já vi vídeos e comentários de que é muito bonito como os homens são. Eles podem dizer-se todas as palavras mais horríveis se estão, por exemplo, num jogo ou em algum contexto específico e saírem dali abraçadinhos, saírem de lá os maiores, os best friends da vida, porque eles não colocam o pessoal dentro disso. Mas claro que também há homens que vão, né, meter o pessoal, enfim, mas a maior parte deles consegue fazer essa separação. No futebol, você, porque tua equipa, que, estão numa rixa ali, mas depois, best friends. Então, não levar jamais nada para o pessoal. Focar-se na solução. O foco não é tu mostrar, fazer aquele render, como se diz, né? Já que estamos aqui com alguns adolescentes, não é fazer render, como estás ali na turma, fazer todo mundo ficar tipo, não. O foco é a solução daquilo que vos trouxe ali. Depois, ouvir para entender.
essa história de ouvir para ter argumentos para discussão, não. Temos que separar uma discussão da rua, da baraca, e uma discussão intelectual, acadêmica ou no meio profissional. E depois de ouvir para entender, tem que responder só depois de entender e respirar. Vamos treinar. Respirar, dar-se tempo para digerir aquilo que ouviu. E depois procurar solução, não procurar vitória. Isso tem muito a ver com foco na solução. E Cleide, isso tudo que estás a dizer, como é que eu vou fazer? Sim, porque normalmente nós temos que fazer isto num espaço de milésimos, segundos. Temos que pensar e elaborar uma resposta num espaço de segundos. Flora, tens a mão levantada. Num espaço de segundos. E é realmente um bocado complicado. Tu imaginas que tu vais ser capaz de fazer isto, mas é com o tempo, com o treinamento, um deles vai falhar, mas na tua mente vai continuar a cutucar, tipo, podias ter respondido de forma melhor. E da próxima, tu não vais voltar a cometer o mesmo erro. Flora, olá. Queres falar agora ou preferes um momento específico de perguntas e respostas? Ou senão vais esquecer? É melhor deixarmos para o momento de perguntas e respostas. Então, Também melhor. Será a primeira. Anota, Flora. E vamos seguir para um não. Porque, como nós falamos, normalmente quando nós estamos a agir com uma comunicação mais passiva, temos dificuldade de dizer não. Mas dizer não é um dos pilares da preservação e do respeito aos próprios limites. E nós falamos que a comunicação assertiva respeita o outro e respeita a nós mesmos também. Então, nós temos que conseguir treinar o não, não consigo, eu não posso. Mas o não, onde vais ver? Não. Um não com respeito. Por quê? Porque dizer não, conseguir negar quando nós avaliamos determinada coisa, vai prevenir sobrecarga, vai reduzir os nossos conflitos e vai também reduzir o nosso estresse. Imagina, um contexto assim imaginário, imagina que tu foste convidado para dar uma masterclass, mas tu não sentes que estás preparado para dar essa masterclass. Tu vais explicar, olha, eu não consigo por isto e aquilo. Ok? Eu não consigo porque eu tenho evento, não consigo porque eu tenho alguma atividade que me impede, ou eu não consigo porque eu ainda não me sinto preparado, não consigo porque... Tá, colega, porque eu trabalho, imaginamos que eu estou no curso noturno ou no pós-laboral. Colega, a pessoa fazer a minha parte do trabalho, porque eu trabalho, depois eu vou, depois eu tenho filho, mas tu também tens tuas coisas para fazer. Mas a pessoa traz-te uma história que parece que a história dela é mais importante que a tua. Então, tu nesse momento precisas dizer, não estou a dizer que aqui nós não devemos ter empatia. Há momentos em que nós vamos avaliar e perceber que podemos fazer algo pela pessoa. Mas, ok. Colega, a pessoa fazer a minha parte do trabalho porque eu não estou disponível. Olha, colega, eu tenho, desculpa, eu gostaria mesmo de ajudar. Eu não consigo desta vez porque eu tenho isto e aquilo. Mas, tu vais acrescentar, eu posso dar-te livros, tipo, ou dar-te... imagina que cada um tem que pesquisar certo assunto. Eu posso ajudar-te dando os autores que falam sobre esse tema. Eu posso ajudar-te dando, sei lá, mostra-te prestativo, sem, no entanto, tu feriste a ti mesmo, para tu conseguires dizer não, para tu te libertares daquilo que tu realmente não podes fazer. Mas há que ter bom coração também, né? Não estou aqui para dizer para sermos pessoas frias, mas conseguirmos respeitar os nossos próprios limites quando assim o devemos fazer. E depois, temos que entender que comunicar é adaptar. Não é porque tudo que foi falado aqui vai ser usado tudo de uma vez. Não. Bom comunicador que pode ser mesmo a defender os próprios direitos de forma honesta e apropriada, sem violar os dos outros. Ok? Nós temos que sempre olhar para os outros. Essa coisa de que o outro é problema dele não deve existir para uma pessoa que se quer comunicar assertivamente, que quer relações interpessoais. Não pode existir. Estamos entendidos, alinhados?
o interesse do outro também tem que significar alguma coisa para ti, de alguma forma. Então, claro, sem violar os nossos, nem violar os dos outros. Depois trazemos esta frase, a segunda, a fraqueza, o retraimento e a omissão são tão autodestrutivas quanto a manifestação aberta de agressividade. Isso para dizer que ser passivo é tão destrutivo quanto ser agressivo. Se nós olharmos para aquela pessoa que interrompe outro quando está a falar, outra pessoa que fala com arrogância, a pessoa que fala de forma bruta, a pessoa que usa expressões, nós achamos que isso é escandaloso. Também é escandaloso ser passivo. Também é escandaloso dizer não, também é escandaloso, também é tão mau quanto aquilo. Estamos? Então temos que sim colocar o nosso ponto, temos que sim colocar o nosso argumento na mesa. Se levam, se não levam, a questão já é com eles. Mas a tua parte tu fizeste, tu colocaste o teu pensamento e tu contribuíste para aquilo que devias ter contribuído. Estamos? E outra, se tu sabes que estás preparado, se falhares, se não falhares, foi. Mas prepara-te e põe o teu ponto na mesa. Penúltima frase. O ser humano existe para facilitar a vida do outro. Isso tem muito a ver com aquela questão que eu estou sempre a falar de olharmos para os outros também. Então, entende que a tua vida é ser um facilitador. Porque essa vida, Cleide, tu não sabes, essa vida é muito cruel, as pessoas são muito más, o amor não existe. Tá bem, mas vamos voltar para aquilo. Tu dás o que tu tens, cada um dá o que é, e cada um é o que é. Então, tu és uma pessoa como que sabe que tem a missão de facilitar, tem a missão de ser, quando te encontrarem no caminho, ser uma coisa tão boa para ti quanto para essas pessoas, ok? E por fim, uma frase que talvez vocês pensem como é que isso tem a ver? De Sócrates. Que desgraça é para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força que o seu corpo é capaz. Isto, eu entendo essa frase de uma outra forma adaptada a este nosso contexto. Que desgraça é para o homem, para a mulher, para a menina, para a moça, para o moço, morrer ou crescer sem descobrir quantas coisas boas ele podia ter vivido, quantas boas relações ele podia ter construído se tivesse sido assertivo no seu comunicar. Estamos? Então, não deixemos que esta desgraça nos alcance, mas que sejamos as pessoas agraciadas que vão se dar a chance de dar a chance aos outros de se expressarem e também de colocarem os seus argumentos, os seus pensamentos na mesa. Aqui temos algumas sugestões de leitura que vão complementar aquilo que foi introduzido aqui, e até porque para falar completamente nós precisaremos de muito mais tempo. Agora são 19h44, nós começamos por volta das 19h08, então já passa um tempo considerável. A começar pelo livro do Marshall, depois temos o livro do Manuel e do Daniel também, que eu creio que este slide será partilhado, também podem fazer um screenshot de cada um destes livros. Tem livros muito interessantes, a comunicação não violenta, que já temos introduzido aqueles 4 pilares. Quando eu digo não, eu me sinto culpado. Este livro é muito interessante, o título dele é muito sugestivo, né? Chama muita atenção. E depois inteligência emocional, que também é super necessário para relações interpessoais, é indispensável. E eu termino com esta frase, que é imprescindível que aprendamos a nos comunicar e relacionar, porque afinal a vida é sobre pessoas. É com elas que falamos, é para elas que comunicamos, então é isso. Muito obrigada pela vossa atenção. E com a permissão do Ivanilson, seguimos. Eu passo a palavra para ele. Seguimos. Muito obrigado pela apresentação. Creio que foi esclarecedora e creio que tenhamos alguns pontos aqui que tenhamos que colocar nos is. E tal como já havíamos prometido, vamos ter este momento de perguntas e respostas e vamos começar com a Flora. Então, vou só pedir que os outros mantenham as suas mãozinhas digitais levantadas. Então, podemos coletar as próximas 4 questões e depois a Cleide vai respondendo assim num leque de 5 em 5 questões. Então, temos até 20h15, queremos um momento de conversa profunda e esperamos a cooperação de todos. Então, estaremos a anotar aqui, todos os que tiverem a levantar as mãos em ordem. E vamos começar com a Flora, seguimos para o Laércio, em terceiro lugar a Daisy, e depois assim
paulatinamente a Cleide vai respondendo. Então, Flora Juma, tenha bondade. Alô, Flora? O microfone está desligado. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Flora. Tenha bondade. Pode Sim. colocar a questão. Sim. Eu quero agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui a aprender, até porque como acadêmicos, né, como estudantes, temos este dever de saber estar entre nós, também com o docente, até para onde nós formos, né, para trabalhar, sobretudo por sermos comunicólogos. Então, eu sinto que sou uma pessoa muito, muito quieta, mas em alguns momentos, quando algo não me soa bem, não me agrada, também tenho sido muito, muito brusca na reação, né? E às vezes é algo que nem eu gostava que fosse assim. Então, como estamos aqui com os próprios professores que estão aqui a nos ensinar isso, eu queria aproveitar a oportunidade de querer saber como é que eu posso controlar este meu lado, né? Essas duas vertentes que eu tenho tido de forma muito fácil. Quando está tudo bem, eu sou uma pessoa calma que quase que nem a voz sai. Mas quando algo não me agrada, eu mudo de comportamento de forma mesmo diferente. Então, isso, às vezes, quando passa aquele momento, eu às vezes tenho esse sentimento puxa, acho que me excedi, não devia ter feito isso, não devia ter me comportado assim. E tem sido preocupante. Eu oro até a favor disso. E então, por favor, peço mesmo que me orientem nesse sentido. Muito obrigada. Quero parabenizar aos professores por esta iniciativa. É louvável. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por abrir o seu coração e partilhar essa preocupação conosco. Vamos seguir com o Laerte e a Daisy e, por fim, a professora vai responder a todos de uma só vez. Laerte, tenha bondade. Muito obrigada. Boa noite, tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. Exato. Primeiro dizer que agradeço muito ao MOCLAB por nos conceder esse espaço. É louvável e a cada dia nós vamos aprendendo várias coisas e é extremamente importante para nós porque as relações, né, sociais ou com pessoas são as coisas mais complexas que existem na face da Terra. E uma das coisas que fez com que o mundo crescesse até hoje é mesmo pela comunicação. Prontos, indo para aquela que é a minha questão, eu tenho um caso em que conheço alguém que é um pouco difícil de conversar com ela. Ela é essa pessoa... leva as coisas num lado muito pessoal e isso por vezes estraga muito a própria comunicação ou o trabalho em si.
E é uma pessoa muito reativa, com facilidade, ela já. Por mais simples que a coisa seja, ela já leva isso ao extremo. Então, gostaria de saber de que forma eu posso conversar com essa pessoa, fazer-lhe entender ou lhe puxar a razão e sem entrarmos em conflitos. Essa é que é a minha questão. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Daisy, pode fechar com chave de ouro a primeira sessão. Muito obrigada pela palavra. Eu gostava mais uma vez de parabenizar a equipe pela organização da nossa masterclass. Os conteúdos foram super riquíssimos e a dinâmica da apresentação da nossa oradora, a Cleide, foi excepcional, não deu para dormir, estava aqui a anotar tudinho. E, na verdade, eu não tenho uma questão, eu gostava simplesmente de tecer essas palavras e dizer que, enquanto a Cleide falava, remetia-me ao meu percurso estudantil. Pois, embora eu ainda esteja na universidade, né? Mas enquanto eu fazia o meu curso de licenciatura, eu vivi alguns cenários em que até eu própria não acreditava que estava a viver aquilo. Na turma em que eu estava, vou tentar ser um bocadinho breve, na turma em que eu estava, existiam lá estudantes com uma natureza muito difícil de lidar. Tu estavas lá para ajudar, tu estavas lá para orientar, tu estavas lá para dar alguma explicação, mas existiam momentos que esses mesmos colegas se davam o luxo de não estudar, de não se dedicar nas aulas, de não procurar sanar dúvidas, por mais que tu estivesses a 100% para eles. Quando chegasse o momento das avaliações, eles já ficavam a te fazer alguns gestos, a te chamar. Aquilo automaticamente, para mim, de maneira muito particular, desconcentra-me na hora. E isso não é nada bom para mim. Então, os colegas, quando terminava a prova, porque quando acontece isso, eu não dou espaço para responder nada, porque eu já me mostro à disposição antes da prova, uns dias antes, para dar algumas explicações, mas existiam colegas que não queriam. Então, a forma que eu achei conveniente para lidar com esses colegas é mesmo na hora da prova, não sei se é a forma correta, mas na hora da prova eu simplesmente não respondia para eu não sair prejudicada e no final da prova eu dizia para os colegas, recordam-se que quando nós estávamos no processo da semana de preparação dos testes, vocês não se mostravam disponíveis, até não vinham à faculdade. Eu fazia questão de dar explicações online, mas vocês mesmo assim não entravam. Então, é sobre nós sabermos nos adaptar a certas realidades para que a comunicação não seja violenta ou agressiva neste caso. E eu levo aqui muitos takeaways e que irei aplicar de maneira muito prática de hoje em dia, principalmente quando a Cleide partilhou sobre a questão da interdependência que existe em cada um de nós, que isso já está muito patente na ciência. Se eu existo, é porque vocês também existem e precisamos fazer esta complementariedade para que possamos nos ajudar e crescer junto. Isto é algo que eu vou levar para a vida e que, quando a Cleide estava a falar, despertou-me muito a atenção e remeteu mesmo à questão de que eu sou porque vocês são. Então, é mesmo isso. Muito obrigada e que venham mais oportunidades do gênero. E espero que a Cleide, no final, dê uma possibilidade de podermos criar alguns laços de networking e que, se calhar, podemos também criar possíveis oportunidades do gênero. Muito obrigada e grata estou. Sem dúvidas, este é o espaço para networking e no fim a Cleide vai deixar ficar aqui o seu LinkedIn. Então, Cleide, tivemos a questão da Flora e do Laércio. Então, enquanto os outros se preparam, a Cleide vai responder a estas questões e vamos para a segunda fase, começar com Madalena, seguimos para a Shaurina e o Cezinando Aroni. Se tivermos mais duas mãos digitais levantadas, também vamos seguir para a próxima sessão com 5 questões e depois vamos
passar a resposta. Então, Cleide, enquanto responde, vamos coletando aqui e vamos anunciar a ordem das próximas questões. Ok, muito obrigada, Evanilson. Vamos lá, de forma muito breve, a começar pela Flora. Como controlar o lado agressivo em momentos de tensão? Flora, vai ser uma construção, acredita, e só o fato de tu conseguires, depois de um momento assim em que tu explodiste, tu conseguires cair na realidade e ficar, podia ter respondido melhor, já é um avanço e significa que já é um passo para tu conseguires das próximas conseguires controlar mais esse lado, porque daqui para frente essa voz não vai aparecer depois da discussão, mas vai aparecer durante, ou enquanto acontece aquela provocação, entre aspas, porque há pessoas que realmente fazem uma intervenção tendenciosa e cabe a nós nos controlarmos. Então o conselho para ti é tu trabalhar em ti mesma, na verdade não há fórmulas acabadas, se houvesse, Flora, tenho certeza que não haveria pessoas agressivas neste mundo. Mas é sobre tu mesma, olhas para ti, olhas para a tua fraqueza, que já fizeste, entender quais são os teus pontos fracos e buscar melhorá-los. Às vezes, sim, Flora, vais ter que engolir alguns sapos e entender que, olha, não há vitória. A vitória é vocês entrarem em consenso. Entendido? Não tu fazer a tua ideia prevalecer a qualquer custo, mas sim encontrar consenso. Tchau, tchau, até amanhã. Desculpem. Então, encontrar consenso, chegarem à solução daquilo. E é quando tu começares a entender que não é levar as discussões para o pessoal que vai levar a solução. Que a solução, na verdade, é vocês fazerem, não precisa. Desculpem. É tu, pronto, chegarem a essa solução, como eu estava dizendo, para evitar ser redundante. Né? Então, Flora, não sei se ainda estás com a mão levantada. Não sei se é correr ou realmente... Não, a mão era da questão. A mão era da questão. É outra? Não, a mão era da primeira questão, só não baixou ainda. A mão era da primeira, ok. Então, acho que pode ser baixada. Pronto, então passamos para o segundo. Infelizmente eu não consegui anotar o nome, mas como lidar com pessoas que levam tudo para o pessoal. Se puderem me recordar o nome melhor ainda, eu acho que é melhor quando falamos. Laércio. É do Laércio, eu até desconfiei, mas pronto, é do Laércio, ok. Laércio, cada um dá o que tem. Então é normal e porque a vida é assim, nós somos diferentes, há pessoas que levam um bocado mais tudo para o pessoal, mas tenta ser a pessoa que vai ouvir e que não vai puxar muito nem para aquilo que tu percebes que mexe com a estrutura da pessoa. Eu até queria dar um exemplo, mas não estou a encontrar nenhum específico agora. Mas é mesmo isso, tenta não pôr mais lenha na fogueira, mas tu encontras um ponto de equilíbrio em que, pronto, tu falas com a pessoa, tu percebes que isso já está a começar a afetá-la e tenta sempre puxar para o lado mais, se estão, por exemplo, numa discussão acadêmica, puxa mais para esse lado, deixa todo o pessoal de lado e também não te deixa afetar por qualquer comentário que for mais pessoal. Laércio, ok, Daisy, elogio, olha, Daisy, ok, o documentário foi muito bonito, muito obrigada, e a partilha também faz muito sentido, eu também me identifico muito com isso, eu já tinha dito que fui chefe e há certas posturas que às vezes não, que eu me recusava a ter, até porque não era um hábito meu, eu sei que, desconfio que haja aqui algum colega meu, desconfio, não estou encontrando aqui na lista, mas eu desconfio. E também sou essa pessoa que preferia dar apoio antes. Então, não é errado tu continuar nessa tua postura, ou continuar não, porque pronto, já disseste que acabaste a tua carreira como estudante, mas não é errado tu te manteres, ou não podes achar errado tu lutares pelo que é certo. Que é, colegas, vamos estudar antes, vamos nos preparar antes, porque na hora é desconcentração para ti, é desconcentração para aquela pessoa, ou seja, nada do que for te pôr em causa contra aquilo que é correto, por exemplo, se vocês estão apanhados a trocar as respostas, já sabes que a consequência é para os dois. Então, é nesse momento em que vão te achar a má, chata, assim, mas continuam com a postura de ajudar antes. Quem não se dispôs, quem não se mostrou disponível quando tu estavas disponível,
prontos, cada um colhe dos frutos que semeou. Então, eu ia terminar por aqui com a Daisy. Perfeito. Para a segunda ronda, nós vamos chamar na seguinte ordem. Vamos começar com a Madalena, depois vamos ouvir as questões da Shaurina, de seguida do Cezinando, do Edilson, e fechamos a segunda ronda com a Edna Clemência. Então, Madalena, se ainda estiver aqui, este momento de apresentar a sua questão. Muito bem, enquanto aguardamos a Madalena, podemos passar para a Shaurina. Este momento de apresentar a sua questão. Boa noite. Boa noite, tenha bondade. Obrigada. Apenas agradecer a Moiag Lab pela iniciativa e felicitar a Cleide pela apresentação. Demonstrou segurança naquilo que estava a apresentar e isso faz com que nós tenhamos, não é? Saibamos também nas nossas apresentações, nas comunicações que vamos fazendo, também aprendemos que é preciso estarmos seguros naquilo que vamos fazer. Então, a apresentação foi muito boa e deu para colher alguma coisa, aproveitar muita coisa e que no futuro, né, possamos pôr em prática. Apenas isso. Obrigada. Obrigado, Shaurina. Podemos passar agora para o Cezinando Aroni. Tenha bondade, Cezinando. Saudações, você consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Avança. Saudações mais uma vez. Em primeiro lugar, gostava de agradecer por este momento tão especial, que pude aqui aprender muito com a nossa oradora Cleide. E eu gostaria de deixar uma pequena questão, né, relativamente àquilo que tem acontecido comigo. Durante as minhas apresentações, né, na sala de aula, durante as minhas apresentações, durante os meus debates na turma, eu sou uma daquelas pessoas que fala muito, sou uma daquelas pessoas que fala muito, e às vezes sou direcionado com aquela matéria, por exemplo, tem matérias que, por exemplo, o docente pode deixar ficar um livro, e nós devemos ler este livro e chegando na sala temos que debater, né, sobre este livro. E às vezes tem livros que eu gosto muito, e chego na turma, começo a falar e falo muito, e eu não consigo falar pouco, então gostaria de saber como lidar com isso e gostaria de saber como é que posso passar a organizar bem os meus argumentos e não levar muito tempo. Até os meus colegas, tem uns meus colegas que reclamam, dizem que eu falo muito. Dizem que eu falo muito, então gostaria de saber como é que posso lidar com isso e passar a falar pouco, mas sim, passar a falar pouco, às vezes, por exemplo, quando tenho matérias que gosto muito, às vezes tem situações em que, como estou num curso que às vezes obriga, estou num curso, estou a fazer ciência política e às vezes obriga a falar muito, mas eu não gostaria de falar muito e nem que eu não esteja a dar espaço às outras pessoas, porque tem dias até que dou espaço às outras pessoas para poderem falar, mas eu não gostaria de passar, gostaria de passar a medir aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu falo, e lembro-me, tem uma situação, tem uma vez que eu estive a falar de uma matéria, e nesta matéria que eu estava a falar, o docente, nesse tal dia, depois de eu ter falado, o docente não deu uma jaula, porque eu havia ocupado muito tempo, falei muito, tem outro colega também que falou, e o docente acabou não dando aula porque nós tivemos a dar aula. Então, eu gostaria de saber disso, e muito obrigado.
Muito obrigado, Fernando. Vamos dar a palavra agora ao Edilson Nhaning. Espero que seja um pouco mais sucinto. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço que me foi concedido. Bom, em primeiro lugar, gostaria também de parabenizar a nossa oradora Cleide. Quero agradecer bastante pela partilha que ela deu aqui. Eu creio que trará uma grande bagagem para o nosso percurso. Alguma coisa mudou em nossas vidas. Ela trouxe uma grande bagagem. Creio que também poderei compartilhar com alguns conhecidos. Aprendi bastante hoje. Mas, bom, não só também, permitam-me agradecer à Moa Club pela iniciativa. Nunca deixarei de agradecer por ter promovido eventos que têm a ver com a própria construção das nossas pessoas. Nós, como pessoas, precisamos ser construídos. Então, a Moa Club tem deixado blocos nessa fase de construção da nossa identidade, do nosso percurso profissional. Por isso, deixa-me agradecer. Mas, bom, tenho aqui uma questão. Bom, eu sou daquelas pessoas muito passivas. Então, gostaria de saber da Cleide como é que eu posso mudar e, nesse sentido, ou seja, como é que posso mudar para ser uma pessoa que comunica de forma assertiva. Isso porque há momentos em que eu tenho algumas ideias, quero contribuir numa aula, mas chega aquela ideia de não, cala, isso tem que ficar consigo. Então eu queria saber mais ou menos como é que eu posso quebrar essas barreiras e passar a comunicar de uma forma mais assertiva. Obrigado. Muito obrigado, Edilson, por estar a acompanhar cada masterclass do White Lab e por deixar essa questão. Vamos passar para Edna Clemência e vamos fechar essa segunda sessão com a Lourdes Boa. Edna, tenha bondade. Boa noite, agradeço pela palavra. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar a oradora Cleide pelo tema super interessante e essencial. Trago a minha questão, que é a seguinte: como ter uma comunicação assertiva num estado de estresse? Pois a oradora esteve aqui a referenciar que uma comunicação assertiva é necessário saber ouvir. E um dos desafios, eu às vezes, uma vez que eu sou chefe de turma, há casos que eu também venho com os meus problemas, certas situações difíceis, às vezes já acordo tendo um ânimo para baixo. E às vezes não consigo gerenciar isso, porque como chefe de turma é necessário eu estar lá para ouvir as colocações da turma, as preocupações, e sinto que nem sempre respondo à expectativa de chefe de turma por conta desse problema. Gostaria de saber da oradora Cleide como procurar ter uma comunicação assertiva nesse aspecto. Muito obrigado, Edna. Será uma resposta de chefe para chefe. Vamos passar para Lourdes para encerrar a segunda sessão e vamos abrir a terceira e última sessão com a Maria. Lourdes, tenha bondade. Boa noite, espero que estejam todos bem. Quero também aproveitar esse momento para parabenizar a nossa oradora Cleide, dizer que pude aprender muito. É que uma das questões que eu tinha, o nosso colega Edilson já deixou, eu também tenho esse problema. Bom, outra questão que eu tenho, gostava de saber, é como é que podemos controlar as nossas emoções durante uma conversa difícil. Porque uma conversa, nesse caso, ser uma pessoa muito assertiva é um pouco difícil.
Então, eu gostaria de saber como é que podemos controlar as nossas emoções neste âmbito. E outra coisa que eu gostava de saber é se é possível mantermos uma comunicação assertiva em ambientes muito tóxicos, assim que eu posso dizer, ou de pressão constante. E obrigada. Muito obrigado, Cleide. Agora a batata quente está contigo. E também vou pedir pelo menos mais uma pessoa para encerrar além da Maria para a terceira sessão de perguntas. Então, enquanto a Cleide responde, podemos ter mais uma mão levantada e nós tomaremos nota. Cleide, tenha bondade. Obrigada, Evanilson. Mas eu ia pedir que terminássemos a recolha de todas as questões, mesmo para vermos pontos semelhantes e respondemos todas de uma vez. Todas estão anotadas, então podem ter a certeza que vão ter atenção individual. Tudo bem, então vamos para a Maria e encerramos com a Maida Manuel. Maria, tenha bondade. Boa noite, espero que estejam todos bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade para parabenizar os formadores, os professores, né? Sobre o tema de hoje, eu achei muito interessante, porque a comunicação em si nós usamos em todas as relações, né? Na nossa vida, diferente também da relação acadêmica que nós temos no momento. E eu tento ser uma pessoa com a comunicação assertiva, pelo menos foi o que eu pude perceber com a explicação que a professora Daisy deixou aqui ficar. Mas, no entanto, em alguns momentos eu consigo perceber algumas dificuldades, porque eu tento buscar entender o ponto de vista da outra pessoa e acabo sendo meio que mal interpretada. De tanto perceber que a outra pessoa não está no mesmo fio de pensamento que o meu, ou não tenta entender, por exemplo, o meu ponto de vista, eu acabo me focando muito em tentar, assim posso dizer, justificar. É como se fosse uma justificação, né, do que seria o meu ponto de vista. E eu queria tentar perceber, né, dos professores, principalmente em situações de conflito, mesmo tentando ter uma comunicação assertiva, quais é que são os pontos ou as coisas que nós podemos usar para melhorar isso e não cairmos no erro de tentar, vamos lá dizer, fazer com que a outra pessoa aceite aquilo que é a nossa opinião, porque eu acho que acaba sendo aí o erro, desde o momento em que as duas pessoas têm uma opinião divergente num certo assunto. Obrigada, é tudo. Boa noite. Muito obrigado. Fechamos com chave de ouro com a Maida Manuel. Maida. Sim, boa noite a todos. A minha voz está a chegar, né? Exatamente. Todos conseguem ouvir? Muito certo. Obrigada. Boa noite. Antes, permitam-me parabenizar a oradora. Gostei bastante, amei. E pronto, que possam nascer mais ligados à mesma área e com a mesma capacidade. Foi muito bom. Eu acabei colhendo algumas dúvidas durante a apresentação. Logo nos primeiros slides, em que fazia lá a separação da comunicação agressiva, uma coisa assim. Eu não consegui notar o que estava a caminhar, mas pronto. A minha dúvida é a seguinte: será que, em algumas vezes, o fato de não conseguirmos levar, por exemplo, não conseguirmos colocar a outra pessoa no nosso ranking, né, fazer influenciar ela usando a comunicação assertiva, não tem a ver muito mais com o tom da voz que nós usamos? Este é o primeiro ponto. É a mesma questão de saber se o tom da voz que nós usamos não influencia na comunicação, porque eu posso ser calma, né, posso ser alguém passiva, mas a minha colega ou meu colega do lado
não tem noção dessas coisas. Ela tem um temperamento totalmente diferente. Eu posso até tentar me comunicar com ela num tom mais calmo, simples, mas ela vai entender tudo de uma forma totalmente diferente. Será que o tom da voz não influencia na comunicação, ainda que eu esteja a usar técnicas de comunicação assertiva? E outro ponto, também está ligado à primeira questão. Como fazer, né, com que eu consiga dominar ou influenciar o meu parceiro por meio da comunicação assertiva, olhando também para a questão de temperamentos diferentes. É mais ou menos isso. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Maida, que foi a última. O Cisnando pode baixar a mão, acho que a mão já está a doer, o braço, né? Então, vamos ter a sessão das respostas. E começamos pela Shaurina. Anotei bem o nome? Acho que anotei. Acho que anotei. E a Shaurina vinha falando. Boa, perfeito. Que pronto, falou sobre a apresentação e eu aproveito a ocasião para agradecer a todos pela atenção, na verdade, porque de nada basta a pessoa falar e o outro não estar disposto a ouvir. Então, muito obrigada por isso, Shaurina. Acho que Shaurina, eu não anotei nenhuma pergunta, eu entendi que ela apenas fez comentários. Entendi corretamente, né? Exatamente. Boa, perfeito. Cisnando, passamos para Cisnando, que a mão ainda estava levantada até agora. O Cisnando identifica-se como alguém que tem a tendência de estender muito esses argumentos. E quando ele gosta de algo, né, ele fala. Então, ele quer entender como aprender a limitar a sua intervenção. O Cisnando ia te dar um TPC de tu estruturar os seus argumentos. Existe uma regra, bem, não muito conhecida como a DESC, etc., PrEP, mas não PrEP de prevenção da HIV, etc. Uma PrEP de P, qual ponto? Qual é o teu argumento principal? R, qual é a razão disso ser verdade? O porquê que tu estás a levar aquilo para aquelas pessoas? Outro, o E, o exemplo, tenta trazer algo que conecte isso a uma realidade concreta, né? Para levar as pessoas a entenderem o teu ponto. E ponto final, volta a ligar o teu argumento ao ponto inicial, ou seja, fazer aquela coisa de em suma, entende? Então, vamos lá, vamos tentar dar um exemplo muito rápido. Eu li no livro de quem? Ai, gente do céu, minha cabeça agora não está a dar exemplo como tal. Mas ok. O argumento. O sol é amarelo. E isto é porque os raios, etc, etc. Tá a explicação científica disto, claro, limitando. E depois traz um exemplo concreto. Porque quando nós vamos ver um reflexo do sol, etc, etc. Um exemplo. E depois, em suma, é por isso que o sol é amarelo. Se não foi clara, podes tentar investigar mais sobre este assunto, essa PrEP de divisão de argumentos. E eu ia te desafiar a sempre que tu fores fazer uma intervenção, tu falaste aqui de livros, etc. Imagina que tu queres fazer resumo de um livro. Prepara a tua intervenção. Imagina que como se fosse uma apresentação em que te dão 5 minutos para falar, ou 10 minutos para falar. E faz slides imaginários, só teus. Ou mesmo faz slides de verdade, mas uns slides só teus. E tens que entender, não só o Cezinando, mas também os outros, que toda a comunicação, ou sempre que as pessoas falam, chega a um limite em que o cérebro já não está a ouvir. Eu sempre ouvi na escola, etc. Por que um tempo de aula tem no máximo 45 minutos? E depois tem que haver um intervalo. É porque o cérebro, gente, o cérebro disse que o conhecimento não ocupa lugar, mas para não ocupar lugar, mas para conseguirmos reter esse conhecimento, nós precisamos de pausas. O conhecimento não vai funcionar. Se, por exemplo, nós já estamos aqui desde as 19, se chegamos às 21, há muita coisa que vai ficar de fora, porque já chegou ao limite dele. E depois disso precisa de um pause, para depois continuar.
E quando o cérebro já se sente saturado de coisas, ele já não entra mais. É por isso mesmo que precisamos mesmo limitar, porque no fim estaremos a falar para nós mesmos e não para as outras pessoas. E comunicação não é isso, a comunicação é para as outras pessoas. Então, ensinando, aqui está a tua resposta. Fui um bocadinho extensa, mas porque... Pronto. Edilson, como passar de passivo para assertivo? Essa também é uma missão minha, que na verdade eu tenho lidado com isso todos os dias. Mas, Edilson, é tu te colocares numa situação em que tu tens que... Imagina, tu te pões numa obrigação de falar. Para a pessoa que não gosta de falar, tem que se pôr na obrigação de falar. Imagina que tu és obrigado, que tu tens que dizer, mas não também dizer qualquer coisa, porque tens que levantar tendo argumento. Então, sempre que tu tiveres uma ideia, sempre que tu tiveres um pensamento, sente-te na obrigação de falar. Entende primeiro, questiona a tua própria ideia e pergunta como é que isto pode contribuir, como é que isto pode transformar esta discussão, o que ela realmente vai contribuir. E depois de concluir que essa ideia é importante, tu tens que te desafiar a ti mesmo a falar. Pede o teu espaço. Olha, eu ouvi, eu tenho um ponto, eu tenho um acréscimo, eu tenho um comentário, eu tenho... É por isso que se abrem esses espaços. Nem só, às vezes, é para colocar uma questão, nem só é para colocar uma crítica, mas às vezes é para colocar uma opinião, um acréscimo. Então, coloca o teu argumento, limita o teu argumento para que não percas a tua audiência. E é mesmo te desafiar. É mesmo te desafiar. Como uma pessoa, né, muitas vezes é passiva, dou-te isto, que é a minha própria experiência, é mesmo tu te desafiar. Edna, chefe de turma, que às vezes tem os seus próprios stresses. Como equilibrar as tuas questões pessoais com o teu dever? Ai, Edna, como eu te entendo. Como eu te entendo. Mas é aquele sacrifício do dever. É um sacrifício do dever. Nós somos seres humanos, todos temos dias maus, mas é aquilo de tu dar o teu melhor a todo mundo que cruzar o teu caminho. Já tínhamos falado isso antes, né? Então, é tudo um sacrifício. Na verdade, não vai ser, porque, que bom, que doce. Não, na verdade, às vezes as coisas não vão ser boas nem doces. Na verdade, não. Então, é sobre... Deixa-te de lado, olha para as questões como a tua prioridade. Tenta priorizar a situação em concreto com que estás ali a lidar. Pode estar com todas as coisas do mundo, mas quando tu como é que é? Tenta fazer uma separação na tua própria mente das coisas e faz o máximo de... faz um desafio contigo mesmo. Tipo, ninguém pode saber dos meus problemas. Faz como se fosse um segredo altamente... Ninguém pode saber dos teus problemas. Quando tu fizeres isso, sempre vais te colocar numa situação de aqui eu tenho que fazer isto, e depois te derramas, te deságuas, choras, te estressas com as pessoas da tua confiança, com as pessoas que devem ou que podem conhecer esse teu lado. Mas limita sempre isso. É tipo, Edna, não dá intimidade a todo mundo. É como se fosse isso. E entender dessa forma vai também te obrigar a pensar de uma forma diferente em relação aos teus problemas e questões pessoais. Lourdes, como ser assertiva numa conversa em ambientes de alta pressão? Pronto, eu às vezes gosto de trabalhar muito com situações concretas para conseguir opinar de forma concreta, porque vocês viram num dos slides, creio eu, que comunicação obedece a um determinado contexto. Então, às vezes corremos o risco, quando respondemos assim de forma geral, de levar a pessoa a um erro, porque aquilo talvez não seja adaptável àquela situação. Mas ok, vamos lá. A questão da assertividade não muda para, como é que eu posso dizer? Os pilares da assertividade, que é ter respeito, que é ouvir, que é colocar a sua opinião com clareza, alinhar toda a sua comunicação, verbal, visual, linguagem corporal, etc. Tudo isso é adaptável e enquadrável, se é que essa palavra existe, em todos os contextos em que estivermos. Seja num ambiente, em que tu tens o espaço para colocar um ambiente de alta pressão, tu crias o teu espaço para falar, tu pedes o teu espaço, primeiro, porque isso demonstra o respeito, colocas a tua opinião com clareza, respeitando o contexto. Se tu vês que aquilo é uma situação de chapo-chapo, né? Agora já estamos a falar terra-terra. Chapo-chapo. Coloca a tua opinião também de forma muito breve, clara, seja concisa. Tipo, isto é isto e acabou. Então,
E separa sempre o lado emocional, porque em momentos de alta tensão, nós temos a tendência de puxar mais aquele nosso lado, mas ficamos com menos paciência, ficamos menos compreensivos, então há esse risco, então limita também o teu lado pessoal para conseguires chegar a essa assertividade. Maria, como fazer com que outro tenha a mesma opinião que a nossa? Maria, se houvesse uma chave para todo mundo ter a mesma opinião que a nossa, tu farias muito dinheiro. Se eu encontrasse essa solução, eu faria muito dinheiro nessa vida. Porque quantas marcas querem vender os seus produtos? Aqui já estou a falar com o marketeer. Quantas marcas querem vender os seus produtos? E a única coisa que elas precisam é que o público pense como elas querem que eles pensem. E isso é persuasão. É persuasão. É eu te levar ao meu ponto. E não existem fórmulas completas e fechadas para o assunto. A única coisa que tu podes pôr, Maria, é tu fazer uma adaptação do teu argumento. Se eu chegasse aqui e eu dissesse, prezados ilustres, neste momento, nesta efeméride que nos une, nesta noite, eu estaria a me desconectar de vocês. E a comunicação é para conectar. E tu nunca vais conseguir puxar a pessoa para o teu entendimento ou conquistá-la, cativá-la, se tu não entrares no mundo da pessoa. Então, tenta ao máximo fazer adaptação e contextualização da tua comunicação para com quem tu estás a falar, para quem tu te diriges. Então, como é que eu posso dizer? Para favorecer que a pessoa entenda o teu ponto, porque eu não vou aqui responder de forma categórica para fazer que a pessoa tenha a mesma opinião que a tua, não, isso não existe. É tu entenderes o lado dela também, tentar entender a perspectiva dela. Vamos dar exemplo daquela imagem famosa, em que duas pessoas estão em cantos diferentes e tem ali aquele símbolo, que para uns é número 6 e para outro, do outro lado, é número 9. Tu tens que te dar o trabalho de dar a volta à sala e ir parar na posição da outra pessoa, para entender que, ok, isso aqui é 9. E aí tu vais estruturar o teu argumento. Olha, realmente aqui faz sentido com que nós estejamos a ver coisas diferentes, porque os números, eu conheço os números de 0 a 9, né? Porque os outros números são repetição, né? De 0 a 9, e realmente há dois que têm um aspecto semelhante, mas parece que são ao contrário, um é 9 e um é 6. Então, sim, por estarmos em posições diferentes, estás a ver dessa forma, eu estou a ver dessa forma. Entendes? Criaste consenso, entraste no lado de outra pessoa e permitiste também que a pessoa entrasse no teu lado. Porque nem sempre vamos ter a mesma opinião sobre todas as coisas. As pessoas que estão em posições diferentes, uma vez 6, 9, nunca vão se encontrar, jamais. Mas podem se compreender e entender que, ok, eu estou a entender porque que tu estás nessa posição. Então entendes também porque que eu estou nessa posição, ou porque que eu vejo dessa forma. É porque eu estou nessa posição. Entendemos-nos? Ok. Maida. Passamos para Maida, comunicação. Será que a comunicação tem a ver com o tom de voz? Entre vários outros fatores também. Também tem a ver com o tom de voz. Porque é tudo. Lembra quando estamos a falar aqui, alinhar a comunicação com a comunicação visual, linguagem corporal e etc. Isso também conta, assim como também conta o tom de voz que nós vamos usar. E o tom de voz tem mesmo a ver com uau! Então, tudo isso vai jogar sim para a comunicação ser entendida de uma forma ou de outra. Da mesma forma que eu fazer caretas no meio da comunicação, tu vais entender ou se eu estou a brincar, ou se eu estou a tentar gozar contigo, ou etc, né? Então, espero ter de encontro com a tua questão. Perfeito. Foi uma apresentação exaustiva e queremos que todas as questões foram sanadas. Para as que ainda não foram sanadas, podem entrar em contato com a nossa oradora através do seu LinkedIn ou também através dos nossos canais. E tal como já havíamos mencionado antes, queremos aqui agradecer pela presença da nossa oradora, pela presença de cada um de vocês. Lembro aqui do Edilson, que não está aqui pela primeira vez, a Daisy também não está aqui pela primeira vez. Nós também queremos estender os nossos agradecimentos para a Maria, que é uma das nossas alunas de oratória, que está aqui pela primeira vez, e a todos aqueles que também estão aqui pela primeira vez. Tal como mencionamos antes, nós ministramos cursos de soft skills e para breve nós teremos as nossas terceiras turmas para junho
e nós estaremos a oferecer treinamentos em cursos de oratória, retórica, pensamento crítico e organização. E se forem a prestar atenção, todas as nossas masterclasses estão relacionadas aos nossos cursos. Então, se quiserem aprimorar muito mais do que já foi visto aqui, podem entrar em contato conosco e nós vamos deixar os nossos links nos grupos de espera que nós já temos aqui criado. Então, queremos agradecer e deixar esse espaço à Cleide para que possa também tecer as últimas considerações e, por fim, vamos iniciar. Sem esquecer também de agradecer a Next One Inc., que tem trabalhado com a nossa imagem, produziu o cartaz e tem nos ajudado aí nas campanhas de marketing. Então, os nossos agradecimentos também vão para a Next One, vão a todos vós e em especial a Cleide. Cleide, tenha bondade para as últimas considerações antes de encerrarmos. Obrigada, Evanilson. E ia começar mesmo por dar os parabéns ao Moaki Lab. Que iniciativa maravilhosa, unir pessoas para falar de soft skills é muito necessário, porque existem cursos profissionalizantes em eletricidade, mas tudo isso é melhor ainda quando nós conseguimos comunicar-nos com as pessoas, relacionar-nos, porque soft skills tem a ver com isso, relacionamento, ser e estar. Então, muitos parabéns por isso, muitos parabéns a cada um de vocês. Eu lembro que no início, né, quando ainda estávamos nas saudações iniciais, o Laércio fez uma intervenção e ele dizia: toda conversa tem algo a apresentar. E eu escrevi isto porque realmente é isso. E como dizem, conhecimento não ocupa lugar. E sempre faz muito bem nós aprendemos e sabermos cada vez mais. Então, muitos parabéns pela iniciativa, por sacrificarem a vossa noite, algumas horas da vossa noite para estarem aqui. Cleide Denise em todo lugar. A Cleide Denise no Instagram, Cleide Denise no LinkedIn, não uso o Facebook, mas estou muito aberta nos outros meios, então podemos sim falar, podemos sim trocar impressões e vai ser muito bom conhecermos. Cleide Denise, como está escrito aqui, com C-L-E-Y-D-E, depois Denise D-E-N-I-S-E. Então, eu acredito que está assim escrito. É da mesma forma que vão me encontrar e vai ser um prazer maravilhoso conhecer-vos individualmente. Sei lá. Yeah. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até por aí. Bye, bye, Ruben. Tivemos um corte de energia e tive que mudar de dispositivo, mas creio que já tenha terminado a Cleide e assim podemos encerrar a nossa sessão de hoje com gratidão por tudo aquilo que já foi vivido aqui e desejar sucessos a todos e que esperamos nos avistar numa próxima oportunidade. Continuação de uma boa noite e até a próxima. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau.